Olá, eu sou o Macorati e nesta aula eu vou continuar tratando do Blazor. Hoje eu vou apresentar a biblioteca Radsyn Blazor, que apresenta dezenas de componentes grátis que podem ser usados em aplicações Blazor do lado do cliente e também do lado do servidor. Esta biblioteca ela pode ser instalada como um pacote NuGet e os seus componentes eles são implementados na linguagem C# e assim aproveitam o máximo do framework Blazor. E eles não são dependentes de frameworks ou bibliotecas Java e scripts já existentes. Dentre alguns recursos que essa biblioteca oferece, cabe destacar que ela permite criar rapidamente páginas Blazor WYSIWYG, permite criar também o CRUD básico, a partir de banco de dados SQL Server, MySQL, PostgreSQL. A autenticação, autorização e gerenciamento de usuário e roles eles estão integrados. Você não precisa configurar o Identity. Eles permitem personalizar a aparência e visualização dos componentes. Dá suporte à utilização no Visual Studio e no Visual Studio Code. E permite implantação dos aplicativos no IIS e no Azure. E a licença que ele usa é interessante, ele utiliza uma licença por desenvolvedor e não por usuário final. Então, para você usar os componentes do Radsyn Blazor é bem simples. Você tem que instalar o pacote NuGet. Isso só pode ser feito via menu do Visual Studio, ou então lá no Visual Studio você pode dar o comando install package. O nome do pacote é Radsyn Blazor. E no Visual Studio Code você pode incluir o pacote usando o comando da linha de comando do netcree, .NET Add Package. Após instalar a biblioteca, você tem que fazer a seguinte configuração. Aqui eu vou dar a configuração necessária para o tipo de hospedagem Blazor Server. Existem algumas diferenças na hospedagem WebAssembly. No arquivo underline imports do projeto, você tem que incluir os namespaces do Radsyn e também no arquivo underline layout, você tem que incluir as referências ao arquivo de estilo e ao arquivo JavaScript do Radsyn Blazor. E o site oficial, onde você pode acessar a documentação, consultar os exemplos, é esse aqui. Então eu vou acessar aqui no navegador esse site. Então aqui você tem uma apresentação da biblioteca, das suas capacidades, do que ela pode fazer, dos seus recursos. E aqui você pode inclusive consultar aqui, ela tem a versão community que eu estou usando que é free, mas ela também tem uma versão profissional com mais recurso e uma enterprise. Então você pode consultar aqui alguns demos com componentes para ASP.NET, os componentes Blazor. Você tem aqui um dashboard, você tem aqui um CRM feito com os componentes e você tem aqui um exemplo usando os componentes para Angular. Naturalmente não existe somente essa biblioteca que oferece componentes gratuitos para o Blazor. Eu vou apresentar algumas, mas o foco dessa aula vai ser na Radsyn. Por exemplo, você tem o Blazorize que também oferece componentes gratuitos para o Blazor. Você tem as bibliotecas da GrapeCity, você tem o MatBlazor, você tem também o SyncFusion, você tem os componentes do DevExpress. São alguns das bibliotecas que você pode usar. Então observe que o Blazor ele oferece diversas possibilidades. E aqui nessa aula o que eu vou fazer? Eu vou criar uma aplicação Blazor Server, acessando o SQL Server e usando o Entity Framework Core. Vou acessar os dados de uma tabela produtos e eu vou usar um componente DataGrid do Radsyn Blazor para exibir dados. Eu vou focar apenas nesse componente porque são centenas de componentes e eu teria que ter muito tempo para abordar cada um deles. Então vou focar apenas nesse componente. E aí eu vou apresentar alguns dos recursos do componente para você ter uma ideia do que você pode fazer aqui com esses componentes. Então eu vou usar os seguintes recursos. Eu vou usar o Visual Studio 2022, o Entity Framework Core 6.0.1. Eu vou estar trabalhando no ambiente do Net6 e eu vou usar o SQL Server. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio e eu vou usar um banco de dados aqui no meu ambiente local, cadastro DB, e essa tabela produtos aqui, que tem essas colunas, eu vou mostrar os dados dela. Eu vou acessar essa tabela aqui, com esses dados. Tem 6 registros. Então tem o ID, o nome, a descrição, o preço, a imagem do produto e
a data da compra e o estoque. Essas imagens aqui eu vou armazenar na aplicação. Dentro da pasta www.root, eu vou criar uma pasta Images e eu vou colocar essas imagens na pasta Images. Então essa tabela que eu vou acessar. Então vamos iniciar aqui abrindo o Visual Studio 2022, criando um novo projeto. Blazor Server App. Vou clicar em Next. Aqui eu vou chamar Produtos Grid. Vou clicar em Next. Aqui eu estou usando o Net6. Vou clicar em Create. Ele vai criar o projeto para mim. Está aqui o projeto criado, olha. Observe que aqui tem algumas informações que eu não vou precisar, que nem, por exemplo, na pasta data aqui, vou remover essa classe, esse serviço. Eu não vou usar esse componente aqui, counter, nem o fetch data, ou counter, nem o fetch data. Eu também não vou usar aqui esse componente survey prompt. E aqui em Programs ele faz uma referência aqui ao serviço do Weather Forecast que eu vou remover também. Então estou limpando o projeto e vou deixar só aquilo que eu vou usar. Então antes de eu esquecer, vou na pasta www.root, vou criar uma pasta Images, onde eu vou colocar as imagens dos produtos que eu vou exibir aqui nessa pasta. Para isso eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar Add Existing Item e aqui eu vou abrir aqui uma pasta onde tem as imagens que eu vou copiar. São essas imagens aqui, ó. Então eu vou copiar aqui e vou incluir essas imagens na pasta do meu projeto. Pronto. Então agora eu vou incluir o componente no meu projeto. Aqui, como eu estou usando o Visual Studio, eu vou usar aqui o menu Tools. No Get Package Manager, eu posso usar aqui, ó, a janela do console, eu vou usar Manage no Get Package for Solution. Vou clicar na guia Browsing e eu vou marcar aqui, ó, Radzen Blazor, esse componente aqui, ó, eu vou instalar no meu projeto. Vou dar um OK, vou aceitar, vou aproveitar e eu vou instalar também o Microsoft Entity Framework Core SQL Server para acessar o banco de dados. Então eu estou acessando um banco de dados que já existe, né? Estou usando a abordagem Database First. Acessei aqui, ó. Então aqui no meu projeto eu tenho as dependências que eu estou usando dos pacotes do Radzen Blazor e do Entity Framework Core com SQL Server. Então o meu ambiente aqui já está preparado. Agora eu vou configurar para usar o Radzen Blazor. Aqui, ó, no arquivo Imports, eu tenho que incluir aqui o namespace da biblioteca. O Radzen Blazor eu já estou incluindo aqui, ó, uma referência à minha pasta datas aqui que eu vou usar para criar os serviços aqui. A seguir, outra configuração que eu tenho que fazer é aqui, ó, dentro da pasta Pages, eu tenho o arquivo Underline Layout. Aqui eu tenho as referências aqui, ó, onde é renderizado os componentes e aqui, ó, aonde eu tenho a definição do script, eu vou copiar e colar a referência ao arquivo CSS e ao arquivo JavaScript utilizado pela biblioteca. Eu preciso configurar isso para poder usá-la. Então agora eu vou fazer uma configuração na minha aplicação para poder acessar os dados. Então aqui na pasta data eu vou criar uma classe produto para mapear para minha tabela produto que eu mostrei. Então vou dar Project Add Class, vou chamar essa classe aqui de produto. Vou fazer um mapeamento aqui usando o Entity Framework Core. Aqui eu estou definindo as propriedades que possuem o mesmo nome que os campos da tabela que eu mostrei com os dados que eu vou acessar. A seguir, dentro da pasta data, eu vou criar também a minha classe de contexto, que eu vou chamar de appdbcontext. Essa classe vai herdar de dbcontext, que é uma classe do Entity Framework Core, onde eu vou fazer um mapeamento aqui para mim acessar aquela tabela produtos. Aqui é o código padrão que se usa, né? Eu defino um dbcontext options com o meu contexto, passo para a minha classe base, que é o dbcontext, e aqui eu estou definindo o mapeamento da minha entidade produto para a minha tabela produtos lá do SQL Server. Então aqui nessa pasta data, eu estou fazendo tudo aqui na pasta data para simplificar, tá? Eu vou criar um serviço para me retornar os dados da tabela produtos. Então eu vou vir aqui, eu vou inicialmente iniciar criando uma interface que eu vou chamar produto serve. Essa interface ela vai ter apenas um método, ó. Get produtos é um método assíncrono que vai me retornar uma lista de produtos. E a seguir eu vou criar a implementação dessa classe aqui, ó. Vou chamar essa classe concreta de produto service. Essa classe ela vai implementar a interface, vai usar o meu contexto que eu estou injetando no construtor e aqui eu estou obtendo uma lista de produtos acessando aqui a tabela produto. Então eu já defini aqui o meu contexto, a minha entidade e o meu serviço. Agora eu vou configurar, eu vou registrar, vou incluir esse serviço no container aqui, ó,
no arquivo Program, não tem mais o arquivo Startup, né? Então aqui, ó, eu dou um Service Add Scope e incluo aqui uma referência para o meu serviço. Estou incluindo esse serviço no container, para mim poder usá-lo lá no componente. Agora eu vou obter a string de conexão. Então, essa string de conexão eu vou definir aqui no arquivo appsettings.js. Essa string de conexão é a string de conexão local do meu ambiente. No seu ambiente você vai ter que usar uma string de conexão para acessar o seu SQL Server local. Defini uma sessão connection string, chamei de default connection. Aqui está a minha string de conexão. Então, retornando para o programa, eu vou obter essa string de conexão usando o builder configuration do get connection string lá no nome que eu defini aqui, ó, default connection. Feito isso, agora eu vou incluir esse contexto como um serviço, né? Então, para isso, eu uso o services, dou um add DB context, uso o provedor do SQL Server e a conexão que eu obtive aqui. Então, com isso, eu já vou conseguir acessar os dados e usar na minha aplicação. Então, vamos agora criar o componente. E é aqui que eu vou usar o Radzen Blazor. Então, nessa pasta aqui, ó, Pages, eu vou vir aqui em Project, vou dar Add New Item e vou selecionar aqui, ó, Razor Component. Aqui eu vou chamar produtos. Então, nesse componente, eu vou definir aqui uma rota, um mapeamento para ele ser acessado, né? Estou injetando aqui, ó, o meu serviço, que eu chamei de Service e Product Service. E aqui eu estou verificando aqui se uma variável produtos é igual ou não. Eu ainda não defini essa variável. Eu vou fazer uma coisa aqui para mim acessar esse componente. Vou vir aqui, ó, em Shared, Nav Menu. Vamos limpar esse menu aqui, ó. E aqui eu vou colocar produtos, que vai ter que mapear para produtos, que é a rota que eu estou definindo. Produtos, então, ó, barra produto. Então, ó, no código desse componente, eu estou criando uma instância da minha entidade produto e estou criando aqui, ó, uma lista de produtos. Ó, aqui essa sintaxe aqui é a sintaxe do C# 10. Eu não preciso repetir aqui new produto, né? E aqui, ó, usando aqui o método onInitializeAsync, que quando esse componente for inicializado, eu vou usar o meu serviço e vou obter todos os produtos, e produtos aqui vai conter todos os meus produtos. Então eu vou verificar se eu tenho produtos. Enquanto eu não tiver, ele vai exibir essa mensagem carregando, e quando eu tiver, é aqui que eu vou usar o componente. Então aqui, ó, eu defino aqui, ó, Radzen Data Grid, que é o componente que eu vou usar. Então aqui, ó, eu vou definir os dados. Meus dados estão aqui em produtos, né? E eu tenho que definir também, ó, o tipo que eu estou acessando, que é produto. Foi por isso que eu criei a instância de produto aqui. E agora aqui eu vou definir as colunas. Então eu vou copiar e colar e você vai ver que é bem simples. Olha só. Eu defino as colunas que eu quero acessar, uso um data grid column, defino o tipo que eu estou acessando, o nome das propriedades. Aqui é um título, é o texto que vai aparecer. Aqui eu estou definindo a largura das colunas. Então agora, ó, eu estou obtendo os dados. Ele está sendo exibido aqui no componente e nós vamos ver isso funcionando agora. Deu um erro aqui, ó. Aqui eu tenho que incluir uma referência, ó, ao Microsoft Entity Framework Core, no utilist, e aqui no index eu esqueci de remover a referência ao Server Prompt. Então vamos ajustar esse código aqui, ó. Vou colocar aqui H1 produtos data grid. Vamos executar e agora nós vamos ver o resultado aqui. Então tá aqui, ó, a minha aplicação Blazor. Vou acessar produtos. Olha aqui os dados: ID, nome, descrição, preço, data, estoque e foto. Tudo bem, isso aqui seria uma apresentação inicial crua dos dados. Então já tenho o componente funcionando aqui. Note que eu tinha 6 registros, ele está exibindo os 6. E se eu tivesse 100, como eu faria? Exibiria tudo aqui? Então vamos agora aplicar alguns recursos desse componente data grid e nós vamos ver as possibilidades. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser incrementar aqui, ó, no componente, essa definição aqui, ó. Eu vou incluir agora o tamanho da página. Eu quero 4 registros por página. Eu quero permitir a paginação, o ordenamento. Estou definindo aqui, ó, um modo de seleção para selecionar apenas um registro. E estou definindo aqui que ele vai, quando eu selecionar uma linha, ele vai destacar a linha. Então, vamos ver se o Route Reload funciona aqui. Não funciona. Fiz muita alteração, vamos executar novamente. Você já vai ver que o layout vai mudar. Vamos acessar aqui produtos. Olha aqui, ó. Eu já tenho a paginação com 4 registros. Então ele na primeira página ele exibe 4 e o restante ele vai distribuindo, né? Então aqui, ó, eu já posso ordenar por ID, por nome, por descrição,
por preço, por data. Agora observe aqui, eu posso aplicar uma formatação no preço, ó, e na data. Então vamos fazer isso, vamos formatar o preço e a data. Então vamos voltar aqui para o nosso componente, então preço e a data. Então eu vou fazer o seguinte, ó, para mim formatar o preço, eu posso fazer assim, ó. Eu uso um template, defino o contexto e aqui, ó, eu aplico a formatação do preço e exibo, ó, através do contexto que eu chamei de data, o meu dado formatado. A mesma coisa vale para a data que eu vou formatar aqui, ó. Eu uso um template, aplico a formatação de data. Então vamos ver agora o resultado da formatação para a data. Vamos acessar. Então olha aqui, eu já formatei para a moeda local, estou exibindo a formatação, só exibindo a data. Então vamos agora exibir as imagens. Ele está exibindo só o texto da imagem. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui, a imagem aqui, ó, que é essa última coluna aqui. Então aqui, ó, para mim exibir a imagem, eu uso um template e dentro desse template eu uso outro componente que é o Hudson Image, onde eu defino aqui o meu campo e aplico um estilo nela, tá vendo? Ó, vou aplicar um estilo nessa imagem. Vamos executar aqui novamente, abrir aqui o nosso projeto, acessar produtos, olha a imagem aqui do produto. Então eu tenho aqui, ó, formatado o preço, a data, estou exibindo a imagem. Aqui em estoque, ó, eu posso também aplicar uma lógica. Por exemplo, vamos supor que eu quero destacar os itens de estoque menores de que 20 unidades. Então agora eu vou aplicar uma lógica aqui usando os componentes do Radzen Blazor. Então para isso, ó, eu vou fazer o seguinte, vai ser na coluna estoque. Então eu faço assim, ó, eu uso um template, tá vendo? Eu posso usar código C# aqui dentro. Então eu verifico se o meu estoque é menor que 20, aplico um estilo onde eu estou aplicando uma fonte em negrito para o estoque. Caso contrário, eu aplico uma cor azul. Então vamos executar e vamos ver o resultado agora. Então tá aqui. Vamos acessar. Percebeu? Ó, tá vendo o estoque aqui? Vou ordenar o estoque. Ó. Todos os estoques menor que 20, ó, eles estão em negrito. E o restante, ó, estão em azul. Então eu posso também aplicar uma lógica aqui aos componentes. Posso formatar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu estou exibindo a foto e o nome. Eu vou juntar a foto com o nome. Então eu vou exibir a foto e o nome do produto aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Eu não vou exibir mais a foto, vou comentar essa foto aqui, ó. E onde eu estou exibindo o nome, aqui, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Então eu estou formatando aqui o nome, estou usando um template, estou exibindo a imagem com o nome dentro da propriedade nome. E estou aplicando o estilo, é o mesmo estilo que eu usei para exibir a imagem, tá vendo? Agora eu estou juntando os dois. Vamos executar. Agora eu não tenho mais a coluna de foto, eu tenho no nome eu juntei, tá vendo? Ó, a foto e o nome. A coluna de foto aqui eu não estou exibindo mais. Agora vamos ver outro recurso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir que quando eu selecionar um item aqui, eu vou poder obter o ID, todos os dados aqui dessa linha selecionada. Eu vou mostrar isso. E eu vou colocar alguns buttons aqui que você pode depois implementar para fazer inclusão, alteração e exclusão. E aqui também ó, eu vou incluir a possibilidade de fazer um filtro. Aqui eu ainda não incluí o filtro, né? Então eu vou parar aqui. Então aqui, para mim obter os dados de uma linha selecionada, eu tenho que definir o modo de seleção e eu tenho também que fazer a vinculação. Eu tenho que usar aqui um recurso que é o bind, né? Então para isso eu estou definindo aqui ó, uma variável selected produto, que eu não defini ainda, que vai ser o produto selecionado. E aqui eu vou definir também allow filtering, que agora eu vou poder filtrar também. Então aqui eu vou ter que definir essa variável selected product. Então para isso eu vou definir aqui ó, uma variável select product do tipo iListed product. E aqui eu vou fazer assim ó, para mim obter um produto selecionado, eu vou lá nos produtos que eu tenho, vou pegar um e eu vou retornar. Para mim ter pelo menos quando eu inicializar o componente um produto selecionado. E agora eu vou definir uma lógica aqui, ó, que vai ser a seguinte, ó. Eu vou verificar se eu tenho um produto selecionado. Se eu tiver, eu vou incluir os botões para alterar, excluir e incluir. E aqui eu vou exibir numa div o ID e o nome do produto selecionado. Note que eu estou usando aqui um Radzen Button, que é um botão com um estilo, e aqui eu tenho o evento click. Então aqui eu posso criar esses métodos, alterar, incluir e excluir. Não vou implementar esses recursos nessa aula, mas vou deixar aqui os métodos criados,
alterar. Então aqui ele vai me retornar o ID do produto. Com o ID do produto você pode fazer a implementação para alterar, incluir e excluir. Então aqui agora eu vou exibir os buttons, vou exibir o ID, o nome do produto selecionado e vou poder filtrar. Então com isso eu vou executar. Nós temos aqui os buttons. Olha, conforme eu vou selecionando, ele me dá o ID do produto e o nome. E agora também eu posso filtrar, por exemplo, vou pegar um nome aqui, filtro. O nome contém a letra C. Eu vou aplicar Coca-Cola e filtro, tá vendo? Se eu quiser limpar, eu dou um clear aqui, ele reseta. Então agora eu estou podendo ordenar, filtrar, apliquei a formatação, apliquei uma lógica, mostrei alguns recursos como trabalhar com imagem e aqui defini uma lógica que você pode usar para implementar o CRUD. Naturalmente, o RadzenBrazor ele permite que você faça um CRUD sem usar aqui os buttons, ele permite um CRUD nativo dele, mas aqui é uma possibilidade que eu estou mostrando. Então esses são apenas alguns dos recursos e esse é apenas um componente, onde eu apresentei também alguns recursos do componente. Então isso já te dá uma ideia das possibilidades que você pode usar na sua aplicação conforme a sua necessidade. Então era isso, até a semana que vem.